Muito bem, sejam bem-vindos à nossa sétima aula com o tema dinheiro hoje. Nós estamos dentro desse estudo bíblico, a fonte de toda alegria, e nós chegamos hoje na sétima aula. Nós estamos seguindo esse conteúdo, já passamos da metade, estamos caminhando para o final desse estudo tão profundo, tão rico, e hoje nós vamos falar sobre dinheiro. A Bíblia fala muito sobre esse tema. A Bíblia toda trata sobre dinheiro. Jesus falou bastante sobre esse tema, os apóstolos também, e nós queremos hoje, então, colocar a nossa atenção sobre o que o Senhor quer nos ensinar sobre esse aspecto da nossa vida que é tão importante. Todos os dias a gente lida com dinheiro, dinheiro faz parte da nossa motivação para fazer as coisas, não é? Nosso trabalho, viver nesse mundo, invariavelmente, toca no aspecto dinheiro todo o tempo, e nós precisamos aprender sobre o que Deus fala sobre isso e como nós podemos ter uma relação saudável com o dinheiro e que nos faça felizes, porque o inimigo tem usado desde o começo da história da humanidade o dinheiro para trazer muita confusão e para desviar muitos corações da verdadeira fonte de alegria. Ele tem mentido para nós e tem falado, né, sobre o dinheiro como algo que possa encantar pessoas, mas Deus tem uma mensagem bastante diferente para nós nas Escrituras, tá bom? O texto base que vai nos acompanhar hoje, entre outros que a gente vai estudar, mas o que vai ser o central é esse de 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 9 a 10. Eu quero ler com vocês, depois a gente vai pular para o 18 e o 19. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Versículo 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Esse é um dos textos mais ricos com relação a dinheiro na Bíblia. Eu quero convidar você para, depois desse estudo, reler e meditar nesses versos, tá bom? No capítulo 6 inteiro, porque ele também tem outros pontos importantes. Mas eu quero trabalhar com vocês hoje essa pergunta aqui. Como nós podemos usar o dinheiro de forma a nos trazer o maior e mais duradouro prazer possível? Todo ser humano busca satisfação, busca prazer. A pergunta é: o que é que vai nos trazer o maior e mais duradouro prazer possível quando nós estamos falando de dinheiro? E aqui eu quero trazer uma citação do John Piper, de um ponto que nós temos trabalhado desde a primeira aula, que é o ponto central desse estudo, a fonte de toda alegria. E ele, comentando esses versículos que nós lemos, diz o seguinte: esses versículos mostram que todos os males do mundo advêm não porque nossos desejos de felicidade sejam fortes demais, mas porque são tão fracos que nos satisfazemos com prazeres passageiros que não atendem aos desejos profundos da nossa alma, mas acabam por destruí-la. A raiz de todo mal é que nós somos pessoas do tipo que se acomodam ao amor pelo dinheiro em vez de buscar o amor por Deus. John Piper, nesse livro que a gente está usando como base para os nossos estudos, Em Busca de Deus, ele trata muito esse aspecto. E que, na verdade, ele aprendeu com o C.S. Lewis, que o ser humano, ele quer ser feliz. O problema do ser humano não é esse. O problema é que a gente se contenta com um nível de felicidade muito, muito raso. Então, o nosso problema não é que a gente quer muito ser feliz. O problema é que a gente se contenta com pouco.
com prazeres passageiros que não atendem os desejos profundos da nossa alma. E aí, então, a gente vai entrar e destrinchar um pouquinho do texto que nós lemos lá de 1 Timóteo, capítulo 6, começando com essa seguinte afirmação que o apóstolo Paulo coloca para a gente. Ele diz: fuja do desejo de ser rico. Fuja do desejo de ser rico. Ele não está condenando quem é rico. Ele só está dizendo que o nosso coração não deve desejar ser rico. Esse é que é o ponto. E eu quero trazer 2 textos da mesma carta de 1 Timóteo, onde a gente vai entender um pouco da lógica que o apóstolo está trazendo aqui. Por que ele está dizendo para a gente fugir do desejo de ser rico? Ele constrói esse conceito ao longo da sua carta. No capítulo 6, versículos 6 a 8, ele diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Aqui o interessante é que Paulo está usando justamente um termo que a gente usa quando fala de dinheiro, que é o lucro. Só que ele está dizendo que a maior fonte de lucro para as nossas vidas não é trabalhar para ter dinheiro, mas é a piedade com contentamento. Ou seja, uma vida devotada a Deus, que é piedade, com contentamento, ou seja, você estar satisfeito, você ser grato por aquilo que você já tem. Por isso ele diz, tendo que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Isso é contentamento. E o motivo pelo qual ele fala que a gente deve considerar isso como grande fonte de lucro é que nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Ou seja, o que adiantaria a gente passar a vida inteira buscando lucro financeiro, sendo que tudo isso vai ficar na terra? Ele fala a mesma coisa com relação ao exercício físico. No capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. A mesma coisa, a mesma afirmação, o mesmo motivo. Por que o exercício físico não é tão proveitoso quanto a piedade? Porque o exercício físico só nos traz benefícios nessa vida, mas a piedade, ela nos traz benefícios para agora e para a vida futura. Portanto, pensando em conceitos econômicos e usando essa ideia de lucro, Paulo está querendo colocar na nossa cabeça que quando a gente pensa na nossa vida e que ela vai terminar aqui, logo, logo, ela é muito curta com relação à nossa vida terrena, mas que existe uma vida inteira na eternidade para a gente usufruir daquilo que a gente construiu através da piedade, ele vai dizer que se você quer ser feliz, se você quer ter o maior lucro possível, se você quer alcançar o maior prazer e o maior contentamento da sua vida, você não deve colocar a sua atenção e o seu esforço nos lucros financeiros, mas sim naqueles que você pode alcançar com a piedade. E aí, então, um tópico importante que a gente tem que trazer aqui é: a questão não é o lucro ou o crescimento, mas as motivações do coração. Ou seja, se você, por exemplo, tem uma empresa, é claro que você vai precisar trabalhar a questão do lucro. Você não vai simplesmente poder fornecer serviços e produtos gratuitamente para todo mundo e arcar com prejuízo. Sua empresa precisa de lucro. Isso não é o problema. Ter lucro não é pecado, ou querer crescer no seu negócio também não é necessariamente ruim. O que vai fazer, o que vai determinar se isso é bom ou ruim, não é o fato em si, mas é a motivação do coração. Querer crescer, querer ter querer ser próspero, né? Não é o problema. A questão é por quê ou para quê. Se a motivação for porque eu quero ser rico, a gente bate no ponto que Paulo está trabalhando, que não deve ser a nossa motivação.
Querer ser rico não deve nos mover. Motivação vem disso, vem de mover. Aquilo que nos move não deve ser o desejo de ser rico. Agora, se de repente você quer crescer financeiramente, porque você quer ajudar mais pessoas, você quer que a sua empresa seja um ambiente que possa empregar mais famílias, ou que através desse lucro que você recebe, você possa abençoar mais pessoas, então aí sim você está tendo uma motivação muito positiva e correta diante de Deus. E aqui eu quero apresentar para vocês uma historinha que o John Piper ele conta no seu livro, que eu acho que ilustra bastante bem esse ponto do lucro futuro e não focar apenas no que a gente tem aqui na Terra. Ele vai contar para a gente a história de um colecionador de arte. Então, ele convida a gente a imaginar a seguinte cena. Imagina que você está num grande e famoso museu. Você está ali dentro, de repente você vê, entrando pela catraca do museu, um homem sem nada. Ele não traz nada consigo. Mas, de repente, esse homem começa a andar pelo museu e retirar das paredes do museu quadros e colocar embaixo do seu braço. Então, você se aproxima desse homem e você pergunta, o que é que você está fazendo? Eu estou me tornando um colecionador de arte, ele responde. Mas esses quadros não são seus, você revida. Ninguém vai deixar você sair daqui com eles. Você tem que sair do mesmo jeito que entrou. Mas ele insiste. É claro que esses quadros são meus. Eles estão debaixo do meu braço. As pessoas nos corredores consideram-me um importante negociador de quadros. E eu não estou me preocupando com a ideia de sair. Não seja um estraga-prazeres. Essa historinha tem muitos pontos interessantes para a gente pensar. Eu vou focar em alguns aqui hoje. Então, primeiro, a gente fala para esse homem que o museu tem uma regra. E a regra é, você tem de sair do mesmo jeito que entrou. E aí, se a gente para pensar, essa não é a mesma regra desse mundo. A gente vem para esse mundo sem nenhuma posse e a gente deve deixar esse mundo sem nenhuma posse também. Não existe nada nesse mundo físico que você carrega depois que você morre. Isso é um ponto importante. Só que perceba que esse homem, ele não está considerando essa regra. Ele está dizendo, não. Mas olha, primeiro, se esses quadros estão debaixo do meu braço, eles são meus. Então ele está ignorando um segundo fato, de que nada naquele museu propriamente é dele. Pode estar debaixo do braço dele, mas nunca serão deles. Serão dele. Isso também é verdade para nós, porque a Bíblia diz que tudo nesse mundo pertence a Deus. Então, mesmo as nossas vidas, aquilo que a gente considera nosso, a nossa família, os nossos bens, o nosso trabalho, na verdade, pertencem a Deus. Nós só temos porque Ele nos dá. E nos dá emprestado. Afinal de contas, a gente não vai levar nada disso para a vida eterna, né? Essas posses, essas riquezas. Então, na verdade, a gente precisa se lembrar de que não adianta a gente ficar acumulando quadros embaixo do nosso braço, porque eles não pertencem a nós no final das contas. Nós usufruímos deles pela graça de Deus, mas eles não pertencem a nós. E a terceira coisa que esse homem está falando aqui para a gente é que ele não está preocupado com a ideia de sair. Existe a regra de que você entra e sai do museu sem levar nada, mas para ele isso não está importando. Ele está curtindo o fato de que ele está no museu e ele não está se preocupando com a hora de sair. E esse é o grande erro dele. E o grande erro nosso. Nós precisamos considerar que a nossa vida nesse mundo é finita e que nós vamos deixar esse mundo, nós vamos sair do museu e que nós não vamos levar nada. Então, será que vale mesmo a pena a gente investir toda a nossa energia, todo o nosso, toda a nossa motivação em acumular tesouros terrenos? Bom, nessa historinha a gente chamaria esse homem de louco. Mas será que nós não estamos, talvez, vivendo um estilo de vida bastante parecido com o dele? Fica aí um pensamento para a gente. Bom, seguindo adiante, nós vamos ler um texto muito interessante, que é Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6, que dizem assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança,
O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Olha só o que o autor aos Hebreus está dizendo para a gente. Nós devemos nos livrar do amor ao dinheiro, nos contentar com o que a gente tem, que é a mesma coisa que a gente tem ouvido até aqui, e ele diz o motivo. Porque Deus disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A conclusão, então, para nós hoje é, Deus sempre é o melhor tesouro. Sempre. Se nós temos Deus nas nossas vidas, se Ele nos prometeu que nunca nos abandonaria, que estará sempre conosco, então o nosso coração precisa se encher de contentamento por conta disso. Isso é o mais importante. Do que adiantaria nós termos tudo nessa vida com relação aos bens materiais, se nós não tivéssemos o próprio Deus conosco e a paz que Ele nos dá com a sua presença. Então Deus sempre é o melhor tesouro. Ele é a fonte de toda alegria. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver esse padrão. Nós vamos ver homens e mulheres que abriram mão de tesouros terrenos, abriram mão de fortunas, abriram mão de uma vida de prazeres físicos, porque eles entenderam que o que Deus proporcionava para eles era infinitamente melhor. Você não abre mão da sua alegria quando você diz sim para Deus e não para o mundo. Pelo contrário, você abre mão de uma vida superficial para uma vida muito mais profunda num relacionamento com o Senhor. E aqui a gente precisa falar um pouquinho sobre propagandas. Cuidado com o apelo das propagandas, porque quando a gente vê na televisão, vê o que a mídia tem falado o tempo todo, ela tem pregado um estilo de vida que é extremamente enganoso. O que as propagandas vão fazer conosco, se nós não tomarmos cuidado, é nos fazer acreditar que para a gente ser feliz, a gente precisa de um monte de coisa que, no final das contas, não são necessárias. Não são tão importantes assim. Você não precisa ter tudo isso que a mídia tem falado para você que você precisa. Então, tome cuidado com o apelo das propagandas, porque a Bíblia diz para nós vivermos um estilo de vida de contentamento com aquilo que nós temos e valorizar aquilo que realmente tem valor. E aí uma pergunta importante que Paulo vai tratar nesse texto de 1 Timóteo. E os ricos? O que os ricos devem fazer? Se você for rico, se você já tiver bastante dinheiro, bom, o texto fala sobre isso. 1 Timóteo 6, 17 a 19 diz: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Não acumulem as coisas aqui na terra. Não sejam arrogantes. Pratiquem o bem, sejam ricos. Façam todas as coisas para alcançar algo que vai ser para outra vida, um tesouro para a verdadeira vida, que é a vida que há de vir. E se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver que ele está completamente casadinho com o que o próprio Jesus falou. No Mateus capítulo 6, ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mais um texto agora da boca do próprio Jesus, nos orientando a não acumularmos tesouros na terra. E para concluirmos, Jesus fala para a gente, Jesus ainda falando para a gente, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus ou
ao dinheiro? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. O que move o nosso coração? É o nosso amor a Deus ou é o nosso amor às riquezas? Não é possível ter os dois habitando no mesmo coração. Um necessariamente vai conflitar com o outro. Se você tem o seu foco em construir um império e se tornar rico, não tem como você servir a Deus. E vice-versa, porque um exclui o outro. E aqui então a gente chega nesse ponto importante, não siga o padrão deste mundo. Porque esse mundo vai o tempo todo colocar na nossa cabeça que nós precisamos de mais. E você vai aprender com o mundo que se, por exemplo, você ganha 10 mil reais por mês, você tem que ter um estilo de vida de 10 mil reais por mês. Se você ganhar 50 mil reais por mês, você deve ter um estilo de vida de 50 mil reais por mês. Porque para o mundo não faz sentido que você ganhe 50 mil, mas viva como se você ganhasse 3 mil, porque isso é o que é o suficiente para a sua vida, e o restante você vai, sei lá, de repente investir em um projeto, ou abençoar vidas, ou repartir com aqueles que não têm. Esse é o padrão do mundo, eles não entendem isso. Como é que você vai ter e não usar para si? Como é que você vai ganhar bem e não ter um monte de casa e não comprar o carro do ano? Como é que você vai ser rico e não usufruir disso e ter um helicóptero e ter um apartamento na beira da praia? Como é que você não vai ter 3, 4, 5 casas, uma casa no campo, uma casa na praia, uma BMW, uma Ferrari? Como assim? Você tem dinheiro, você pode comprar e você não vai comprar? Essa é a indagação do mundo. Mas o que nós vemos no texto que Paulo escreve a Timóteo sobre os ricos, ele está dizendo para que Timóteo ensine os ricos justamente a fugir desse padrão. Olha o que ele diz: fuja da arrogância. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Por quê? É muito comum que quem é rico se torne arrogante. Isso acontece muito frequentemente. A pessoa acaba ficando rica e ela acaba achando que ela é superior aos outros por conta das suas posses. Ela acha que o que ela tem, é porque ela se esforçou para ter. Então, se o outro não tem, é porque ele não se esforçou o suficiente. E a arrogância acaba tomando conta do coração de uma pessoa rica, muitas vezes. Só que aqui a gente precisa ler um texto muito interessante em Deuteronômio, capítulo 8, que diz assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força e as forças da minha mão é que ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então aqui nós estamos vendo um texto muito profundo que acaba com a arrogância do ser humano, porque nos lembra que se nós, porventura, nos tornarmos ricos, foi o próprio Deus quem nos deu capacidade e força para juntarmos essa riqueza. E de novo nós caímos naquele conceito: nada do que nós temos é nosso, tudo é providência do Senhor. E quando ele nos dá mais, não é para que a gente usufrua sozinho disso, mas é sempre para que a gente seja um canal de bênção para o próximo. Isso nos leva ao próximo ponto. Sejamos generosos. O texto, né, Paulo está ensinando, ele fala: ordene para esses ricos, para que eles pratiquem o bem, para que eles sejam ricos em boas obras, que eles sejam generosos e prontos para repartir. Essa é a ordem das escrituras para nós. Mas se eu não sou rico, será que eu estou isento dessa ordem? Não. Lucas 3, versículo 11, João Batista, ele ensinava, e isso faz parte da escritura para nós: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. E quem tem comida, faça o mesmo. Ou seja, não importa se você é rico ou se você é uma pessoa simples, se você tem mais do que alguém perto de você tem menos, você deve ser generoso e repartir. Então, se você tem muito, mais ainda que você deve viver assim. Fugir do padrão deste mundo que diz que tudo que nós temos é para nós. Não. Tudo que nós temos é para nós,
mas é também para o próximo. Se nós temos muito e além das nossas necessidades, nós precisamos ser generosos, porque somente assim é que nós estaremos acumulando tesouros na eternidade. Tudo vai ficar aqui com relação aos bens materiais. Mas se nós formos pessoas generosas, que amam o próximo, que faz o bem, então nós estaremos construindo para nós uma grande fortuna celestial e que vai durar para todo sempre. E isso sim é felicidade. Eu quero fechar esse estudo com esse texto, que é muito essencial quando a gente fala disso. Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Jesus ensinou isso para nós. E essa é a verdade que impera. Nós acreditamos nisso? Jesus está dizendo: a chave para a felicidade não é receber, mas é dar. Dê com generosidade. Viva com o que você precisa e o que sobrar, seja generoso, seja sábio para repartir. E isso vai te trazer felicidade muito mais do que ter casa no campo, casa na praia, casa na cidade, carro XYZ, roupa de moda, de grife. Muito mais do que ter isso ou aquilo. Se você utilizar o seu dinheiro para abençoar pessoas, isso vai te trazer maior felicidade. Então, se você é uma pessoa que busca ser feliz, ouça os conselhos de Deus a respeito disso. Algumas perguntas para nossa aplicação. Existe em meu coração um desejo de se tornar rico? Ou em seu coração um desejo de se tornar rico? Pensa aí um pouquinho. Será que existe esse desejo? Eu estou buscando um padrão de vida além do que eu necessito? Será que eu estou querendo ir com o que as propagandas estão dizendo para mim que eu preciso? E por fim, a quem eu tenho servido? A Deus ou ao dinheiro? Que Deus nos ajude, nos abençoando, transformando o nosso coração, para que a gente não caia no engano deste mundo, achando que as riquezas vão nos trazer alegria, quando na verdade é a própria presença de Deus que é a fonte de alegria, e quando nós usamos os recursos que são dele, que estão conosco, para abençoar o próximo, é que nos vai trazer maior alegria e nós estaremos acumulando um tesouro para todo o sempre. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a viver dessa maneira.